Olá, aluno, aqui é a professora Moísa e hoje iremos falar sobre o gênero dissertativo. Inicialmente, irei lhe apresentar um esquema e após a explicação, eu irei apresentar um exemplo, para que você então entenda como você deverá construir esse tipo de texto. Então, aqui nós temos inicialmente a apresentação do tema, em que você vai imaginar que o leitor nunca terá visto a frase a qual a banca irá pedir. Vamos pensar num exemplo, o combate contra o racismo no Brasil no século XXI. Então, o racismo já é uma problemática, mas nós vamos pensar que combatê-lo é difícil. Então, por isso, você irá apresentar essa ideia ao leitor de forma que fique clara a ideia de que a abordagem será direcionada para essa questão. Depois você irá se perguntar por que nós temos que discutir essa questão. O que será? Porque a falta de leis, por exemplo? Essa será a sua opinião. Continuando, você fará então uma pesquisa sobre os fatos que provam que você está certo. Se eu acho que faltam leis, quais são os fatos que podem fazer com que o leitor se sinta convencido? Então, você vai abordar aqui, tanto no segundo quanto no terceiro parágrafo, os fatos que comprovam e depois, sempre quando finalizar, você vem com a sua opinião, explicando algum dado, por exemplo, ou alguma questão histórica que você colocou, você vem colocando que a atualidade tem para com isso, então fazendo com que você tenha um texto bem coerente. E por fim, no quarto parágrafo, você irá abordar a solução entre aspas, porque nós não vamos resolver os problemas da sociedade brasileira, mas iremos fazer com que minimize certas situações. E aí, isso é a conclusão, tá? Então, apresentação do tema, opinião, primeiro parágrafo de introdução. Fato, opinião, tanto no segundo quanto no terceiro parágrafo, que chamamos de desenvolvimento. E por fim, aqui, como já falei, a conclusão. Vamos ver um exemplo? Temos então aqui o tema Caminhos para combater o racismo no Brasil. Vamos ver a apresentação da ideia. Ainda que nas últimas décadas tenham sido criadas políticas públicas com o objetivo de impulsionar a igualdade racial, aproximar as realidades dos negros e brancos continua sendo um enorme desafio. O preconceito racial faz parte da estrutura da sociedade brasileira, tendo como principal raiz a escravidão. Então, nós temos aqui a parte rosa, que é a apresentação do tema. Você está observando que é bem fácil? É alguma coisa que você aí está estudando na disciplina de história ou algo que você já debateu com algum colega. E nesse caso, nós temos depois a opinião, que no caso é a escravidão. Quer dizer, por que existe o preconceito? Porque nós tivemos a escravidão no Brasil. Nesse caso, nós temos aqui em azul a parte do fato. Eu coloquei alguma coisa aqui antes, que está em verde, que nós chamamos de tópico frasal. É um resuminho do que vai ser falado, ok? Então vamos fazer a leitura. Foram criadas em nível federal políticas que visam combater a exclusão social dos negros. Uma delas é a Lei nº 7.716, que criminaliza a discriminação racial, fazendo com que muitos indivíduos sejam punidos legalmente ao tratar um negro de maneira preconceituosa. Outra medida é a integração dos negros à sociedade por meio da política de cotas. Então, quer dizer, nós temos uma questão positiva aqui, um fato, quer dizer, uma lei positiva. Então, eu não posso terminar o texto assim. Eu tenho que voltar à minha ideia, que é a escravidão. Então, por isso, nós usamos o conectivo no entanto. Então, no entanto, hoje, apesar de haver a promoção de ações afirmativas no Brasil, as políticas para a redução de discriminação se configuram insuficientes para alcançar uma verdadeira justiça social. Tá vendo? Eu volto na ideia que eu tenho, que seria a escravidão, tá? Mas com outras palavras. Então é isso que você tem que fazer.
Continuando, segundo parágrafo, também tem aqui em azul a questão do fato, mas nós temos a parte em verde que faz um resumo dessa questão. É importante nós usarmos um conectivo aqui no início, tá? Pode ser em segundo plano, pode ser o assim, o ademais. Então vamos aqui na leitura. Assim pode-se dizer que atualmente o jovem negro tem oportunidades que seus pais não tiveram, mas isso não significa que essas sejam iguais às dos brancos. Ainda há bastante preconceito contra os afrodescendentes no mercado de trabalho, e a perspectiva de crescimento deles dentro de uma empresa é menor do que a de um branco. Dados afirmam também que o número de homicídios envolvendo negros, principalmente jovens, é muito mais alto do que os que envolvem brancos. Então, nós temos aqui uma informação, um fato que não traz números, mas traz aí informações importantes sobre o mercado de trabalho e também a questão do número de homicídios. E aí, o que isso tem a ver com o meu texto? Então, vamos aqui analisar. A partir dessas afirmações, há a comprovação de que a grande questão do preconceito é que os valores de aversão à diversidade são doutrinados na sociedade. Tá vendo que volta à questão da escravidão? É importante percebermos essa parte em cinza nos parágrafos, que são os conectivos. Tá? Então, observe essa questão, observe também a pontuação. Um parágrafo deve ter, no mínimo, 4 linhas, tá? No máximo 7 e pelo menos 3 pontos finais. Imagine que a cada 2 linhas e meia escritas, você deve pensar num ponto final e você pode continuar na frente. Vamos com a conclusão. Sempre comece com um conectivo de conclusão, tá? Que no caso pode ser o portanto. E você volta no tema aqui, na sua opinião. Então, portanto, com o passado histórico brasileiro, o racismo tornou-se um fator cultural de extrema prevalência no país e por isso deve ser urgentemente combatido. Tá vendo que voltou à ideia inicial? No caso, você tem que resolver aqui a questão da raiz da escravidão, quer dizer, esse olhar da sociedade para com os negros. Então, além dos projetos já em vigor, o governo, quer dizer, quem vai fazer? Ele deve investir no ensino fundamental público, na qual a maioria dos alunos é de negros. Então, quer dizer, o que vai fazer? Investir no ensino fundamental público. No caso, as escolas e a mídia, também nós temos em um outro vão fazer o quê? Elas devem conscientizar as pessoas sobre a igualdade entre as raças. Para quê? A fim de promover a integração das minorias à sociedade e diminuir cada vez mais o preconceito racial herdado dos nossos colonizadores. Você pode aí ir muito além dessa conclusão, tá? Mas é um exemplo aí para você seguir, tá bom? Espero que tenha gostado, tenha uma boa semana, um grande abraço.